Boa tarde, Igreja Rio. Boa tarde. Que a paz do Eterno possa inundar os nossos corações. Que alegria poder louvá-lo ao som dessa banda maravilhosa. Quem gosta de ouvir esse pessoal aí, levanta a mão. Vamos aplaudir essa turma. Valeu, gente. Valeu, bênção. Esse pessoal aí se esforça, vem no ensaio, faz o que eles podem fazer de melhor. Tem alguém aqui visitando a gente pela primeira vez? Nós queremos conhecer você que está vindo e dizer da nossa alegria de tê-los aqui conosco na Família Rio. Então, se você está vindo pela primeira vez, por favor, levanta sua mão. Nossa equipe vai até você, te dar um cartão de boas-vindas. Continua com a mão levantada até que você receba o cartãozinho. Maravilha, persevera. Isso aqui é para testar a sua perseverança. Bênção. Louvado seja Deus. Esse é um ótimo momento para a Família Rio sair do seu lugar, dar um forte abraço naqueles que estão nos visitando. Então, por favor, represente-nos nesse caloroso abraço. Que bênção! Eu amo ver essa bagunça santa. Abra sua Bíblia comigo. E eu agora tenho que dizer abra ou ligue a sua Bíblia. Em segundo livro de Reis, capítulo 13, verso 14 em diante. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, verso 14 em diante. Hoje de manhã uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, hoje foi um dos seus melhores sermões. Eu olhei para a pessoa e falei assim: é porque hoje eu acho que você estava acordado. Quem está acordado aí para ouvir a palavra do Senhor? Amém. Pouca gente, viu? Quem está acordado para ouvir a palavra do Senhor aí? Amém. Glória a Deus. Eu estou desejando pregar e eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Vá ao texto de segundo livro do Reis, capítulo 13, verso 14 em diante. Todos acharam? Provavelmente, muitos de vocês não vão lembrar ou não conhecem essa história. E eu vou pedir toda a atenção nesse momento para que a gente possa entender o texto e entender o que Deus quer falar através desse texto. Portanto, acompanhe comigo a leitura, segundo livro do Reis, capítulo 13, verso 14 em diante, que diz assim: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai! Tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez, então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar a Síria e destruiria completamente, mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Peça a graça do Senhor sobre essa mensagem de hoje. Pai,
apesar das minhas limitações, apesar de quem nós somos, que a Tua graça, Senhor, inunde esse lugar e que a Tua voz seja ouvida em nossos corações. Precisamos, desejamos, ansiamos ouvir a Tua voz, Senhor. Que nesse momento não hajam distrações, que os nossos olhos, ouvidos e coração estejam atentos àquilo que Tu queres nos comunicar. Que, Senhor, a nossa alma seja um terreno fértil, onde a semente incorruptível da Tua palavra possa prosperar a 30, a 60, a 100 por um. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, quantos aqui já conheciam esse texto? Levante sua mão. A parte norte de Israel vinha por muitos anos sendo castigada por constantes invasões dos sírios. Muitas cidades já haviam sido tomadas e saqueadas do outro lado do Jordão. Os sírios praticamente tinham destruído tudo que eles encontravam pela frente. E preste bem atenção nessa informação que eu vou dar. Os sírios naquela época eram terrivelmente conhecidos por suas torturas. O rei era um rei chamado Azael. E se você não faz ideia de como ele era, imagine um Hitler, com muito potencial de morte e destruição. O rei Jeoás, esse que nós lemos há pouco, era um novo rei. Ele estava iniciando o seu reinado. E já iniciou o seu reinado numa situação difícil. Se você voltar ao verso 7, você vai ver qual era a situação. Mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo. Verso 7 diz assim: por que não deixou Jeocás mais povo, senão só 50 cavaleiros e 10 carros e 10.000 homens de pé? Porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó. Sabe, aquela nação que agora Jeoás assumiu, não era uma nação, era pedaços de uma nação. E ele era alguém sem experiência, e se ele olhasse para trás, tudo o que ele ia ver era um histórico de derrotas e de reis que se afastaram da presença de Deus. A única alternativa que ele tinha, o único recurso que ele ainda tinha à sua disposição, agora já estava por ir embora, era o profeta Eliseu. Aliás, eu acho que muitas vezes nós desprezamos quem é Eliseu. Falamos muito sobre Elias, sobre os milagres de Elias, mas deixe-me dizer para você, Eliseu foi um grande profeta. Fez o dobro de milagres e teve experiências tremendas. E muitas vezes o povo de Deus, o povo de Israel teve livramento porque Eliseu estava ali. Por vezes Deus revelava a Eliseu as estratégias do povo inimigo e o povo de Deus tinha o livramento. Mas agora, o texto diz que aquele profeta estava padecendo de uma doença sem uma solução. E daquela doença iria certamente morrer. Então o rei Jeoás vai ao encontro dele desesperado. Que situação é essa? O rei era novo, não tinha experiência. O passado era de derrotas. Tinha pouquíssimos recursos à sua disposição. O seu inimigo era Azael, o Hitler daquela época. E o profeta, o grande recurso de Deus para o povo, estava por morrer. Você já viveu uma situação assim? Onde, para onde você vai, as portas estão fechadas. Todos os recursos que você busca não estão mais à sua disposição. Talvez você esteja enfrentando uma situação onde não há portas nas paredes que te prendem. Jeoás estava desesperado. E ele vai para se encontrar com Eliseu na tentativa de ouvir alguma palavra, na tentativa de receber algum consolo. E esse encontro é muito interessante. Agora o rei vai encontrar o profeta. Um rei novo, um profeta velho. Ele se lança
no colo do profeta ao encontrá-lo. Provavelmente triste por vê-lo debilitado e à beira da morte. E ele começa a chorar. E ele começa a chorar desesperadamente. E ele começa a dizer: meu pai, tu és semelhante aos exércitos de Israel. Tu equivale a muitos cavaleiros e cavalos. Você já viveu uma situação assim, cujo desafio era infinitamente maior do que o seu recurso? Já viu alguma vez na sua vida o único recurso que você tinha se desfazendo? Já experimentou o desespero de não saber o que fazer? Deixa Deus ministrar o seu coração. Hoje Deus tem uma palavra para você. O texto nos diz que Jeoás começou a chorar. E ele chorava. Então Eliseu abriu a sua boca. E a partir da fala de Eliseu, eu gostaria de extrair aqui 5 conselhos para você enfrentar grandes desafios. Essa palavra tomou meu coração essa semana, porque é exatamente assim que eu me encontro, que a liderança dessa igreja se encontra. Nós temos um grande desafio pela frente. Temos passos enormes para dar e nós estamos querendo saber qual é a vontade de Deus para a nossa igreja. Os desafios, todos eles são infinitamente maiores que os nossos recursos. E sabe, eu já tinha lido esse texto, mas quando Deus quer falar ao nosso coração, o texto salta aos nossos olhos e vira palavra para a nossa alma. Quem já experimentou isso? Hoje Deus vai falar com você nesse texto. 5 conselhos para enfrentar os grandes desafios. Preste bem atenção naquilo que Eliseu fala a Jeoás. Acompanhe comigo, verso 15. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e a flecha. Então tomou um arco e uma flecha. Olhe bem para mim. Talvez Jeoás, talvez eu e você, numa situação como essa, esperávamos uma palavra de conforto, esperávamos um cafuné, um colo. Mas Eliseu levanta-se e diz assim: tome um arco e uma flecha. Acompanhe comigo. Eliseu não disse: chora, meu filho. Eliseu disse: toma o arco e a flecha. Preste bem atenção no que eu quero dizer. Não é chorando que você vai ganhar as lutas, que vai vencer as batalhas e que vai receber o que Deus tem para você. O primeiro conselho que eu quero dar para você, inspirado no texto, a partir da fala de Eliseu, é: prepare-se para a luta. Há alguns dias atrás encontrei uma pessoa no meu gabinete pastoral dizendo que a sua família estava se desfazendo diante dos seus olhos. E cada parte da sua família estava sendo afetada pelas estratégias do inimigo. E ela conseguia falar enquanto soluçava aos prantos, e eu ouvi com atenção tudo o que ela tinha a dizer. E no final eu fiz apenas uma pergunta: o que você está fazendo diante dessa situação? E ela disse: apenas chorar. Ouça a palavra de Deus na sua vida. Chorar não vai te levar a ter as vitórias que Deus separou para você. Pegue um arco, pegue uma flecha e prepare-se para a luta. Eu estou pregando para alguém aqui hoje. Amados irmãos, por vezes a gente chega numa situação onde é mais fácil sentar numa cadeira de auto-vitimização, estagnar nos ambientes da lamentação e chorar aquilo que está se perdendo. Mas hoje Deus quer tirar você desse lugar de lamentação e colocar você no lugar onde as lutas são travadas e as vitórias são recebidas. Para de chorar.
Jeoás: pega um arco, pega uma flecha. Você já viveu uma situação onde era mais fácil você fazer a coisa do que explicar como se faz? Alguém já viveu uma situação assim? Um dia uma pessoa muito perdida me perguntou: olha, como é que eu faço para chegar em tal lugar? E eu expliquei uma, expliquei outra, e nada. Eu falei assim: faz assim, abre a porta desse carro, deixa eu entrar, te levo lá e volto. Deus é um Deus prático. E Eliseu disse: está na hora de você agir. Saia da lamentação. Pega um arco, pega uma flecha. Thomas, você não sabe como anda a minha família. E eu não tenho recurso nenhum. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você não tem recurso nenhum, deixe-me dizer, você tem à sua disposição a oração, e essa já é uma ótima oportunidade. Tem alguém aqui nesse espaço ouvindo essa palavra de Deus? Amém. Vocês estão tão presbiterianos hoje, silenciosos. Amados irmãos, você erra 100% das flechas que você não atira. Alguém ouviu isso aqui? Você erra 100% das flechas que você não atira. Enxugue as suas lágrimas. Levante-se. Pegue o seu arco. Pegue a sua flecha. E prepare-se para a batalha. Porque os desafios são grandes. Mas aquele que te mandou é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós servimos a um Deus que é capaz de surpreender-nos. Mas Deus não vai pegar o arco e a flecha no seu lugar. Preste bem atenção. Eliseu mandou Jeoás pegar o arco, Jeoás pegar a flecha. Você precisa ter atitude. Deus vai trabalhar e fazer os milagres quando Ele vê que você saiu do terreno da lamentação e passou a agir. Talvez você pergunte assim: Deus, mas Tu vai me dar os recursos que eu preciso? A pergunta não é se Deus vai te dar os recursos que você precisa. A pergunta de Deus para você é: você tem usado os recursos que eu já te dei? Já tem um arco e uma flecha. E tudo o que você precisa, Deus já providenciou. Toma o arco, toma a flecha e prepare-se para a luta. Segundo conselho, se você gosta de tomar notas, seja num bloco de celular, seja num papel, prepare-se. Os dias difíceis e os grandes desafios virão, e certamente essa palavra pode preparar vocês para esse dia. Segundo conselho que eu queria dar é: foque-se na luta. Ponha o foco na batalha que Deus quer que você trave. Preste bem atenção, porque Eliseu diz assim: abra a janela leste que dá para o oriente. Ali, daquele lado, ficava a Síria. Nós precisamos saber qual é a batalha que nós devemos travar, qual é a luta que precisamos vencer. Às vezes as pessoas querem aprender a vencer as lutas, mas não sabem qual é a luta que precisa ser vencida. Qual é o próximo passo? A Síria não era o último, nem o principal, nem o único inimigo de Israel, mas era o próximo inimigo a ser vencido. Qual é o seu próximo passo? Eliseu diz: abra a janela que dá para o leste. O que você precisa é de discernimento acerca do próximo passo. Talvez você tenha que tomar uma decisão importante. Talvez você precise dar um passo significativo na sua vida profissional.
Talvez você abandonou os seus sonhos, sentou e chorou. E hoje Deus está dizendo para você: toma o arco, toma a flecha e abre a janela a leste. Tem alguém de TI aqui? Tecnologia da informação, não sei nem o que isso significa. Mas eu sei que é importante, porque todo homem de TI que eu conheço, ou mulher de TI, tem uma cara de gente importante. Né, Albertinho? O pessoal de TI vai dizer que não se pode fazer uma coisa bem feita se você tiver várias janelas abertas ao mesmo tempo. Se você quer fazer a obra de Deus, abra a janela certa e foque-se nisso. Uma das coisas que me chama a atenção na reconstrução dos muros de Jerusalém é quando Neemias começa a reconstruir os muros. Tobias, Sanbalate e os demais inimigos do povo de Deus começaram a criticar. Ouça bem o que eu vou dizer para você: nunca vai faltar pessoas para criticar você. Nunca vai faltar pessoas para tentar tirar você do foco. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Neemias, por várias vezes, recebe o convite de deixar a obra e ir aos vales conversar com Tobias e Sanbalate. Mas em todas elas, Neemias diz: eu estou ocupado demais numa obra e não posso ir ter convosco. Foco! Você quer fazer todas as coisas ao mesmo tempo, ganhar todas as lutas ao mesmo tempo? Aliás, se você quer ganhar uma luta, você vai precisar saber onde você vai perder. Porque toda luta pede de nós renúncias. E as vitórias são consequências dessas renúncias. Um dos filmes mais, assim, eu sei que muitos aqui já viram, porque esse filme é muito procurado entre os espirituais, gente crente, gente assim que busca a Deus. Já viu esse filme? Quase sempre as pessoas dizem que sim, eu tenho certeza que aqui também. Um filme assim que toca, que inspira o nosso coração. Rocky Balboa. Alguém já viu esse filme? Levanta sua mão aí se você já viu Rocky Balboa. Rocky Balboa assim dá um ânimo na nossa vida espiritual, né? Uma das cenas de um dos filmes, né? Porque tem 123 filmes de Rocky Balboa. Um deles, que por sinal, adivinha só, ele estava apanhando na última cena do filme. E aí ele começa a apanhar. Ele senta, toca o gongo, intervalo, o sangue escorrendo, misturando-se com o suor. A fraqueza começa a bater. Rocky Balboa olha para o seu técnico e diz assim: não dá mais, eu estou vendo 3 homens no ringue. Então o técnico vai e fala ao seu ouvido uma coisa que me chama muita atenção. O técnico diz assim: acerta no do meio. Tá vendo 3? Acerta no do meio. O grande problema de muita gente é que quer vencer uma luta que não sabe qual é. Foca naquilo que Deus te mandou fazer. Qual é a janela que Deus está te pedindo para abrir? Qual é a vitória que Deus está te pedindo para travar e buscar? Amados irmãos, eu quero orar para que Deus dê discernimento a alguns aqui. Talvez a oração de muitos aqui é: Senhor, mostra-me onde eu devo atirar a minha flecha. Sabe por quê? Ouça bem isso. Esforço sem alvo leva à exaustão. Quando a gente se esforça muito e não tem um objetivo claro, ou tem muitos objetivos ao mesmo tempo, ficamos exaustos. No final do mês passado eu reuni o conselho e disse assim: amados irmãos, todos os nossos eventos são maravilhosos, tem sido uma bênção, nós temos experimentado a graça de Deus sobre essa igreja, mas eu queria sugerir para os irmãos aqui que nós cancelássemos o calendário de agosto e não faremos um só evento, porque nós precisamos nos preparar, nos reunir e focar nos nossos objetivos para esse ano. Qual é a renúncia que você vai fazer
Esses microfones parece que as pilhas não são de Deus. Se você tiver uma pilha convertida aí, por favor, dê à nossa igreja, porque as pilhas sempre acabam no meio da pregação. Eu acho que isso aí tem uma coisa do capiroto. Quando a gente começa o ano, esse está bem alto. Quando a gente começa o ano, 31 de dezembro, a gente começa a fazer as nossas resoluções. 2017, então eu vou fazer 17 resoluções para esse ano novo. Vou comer comida integral, vou correr 4 vezes por dia, vou ler um livro por mês, vou me matricular na academia e no curso de inglês. Alguém está ouvindo a palavra de Deus aqui? Você vai prometendo 17 resoluções. No dia 17 de fevereiro você já não lembra de nenhuma delas, porque tinha muitas janelas abertas. Qual é a janela que Deus está te mandando abrir? A luta precisava ficar clara. Para onde nós vamos olhar? Às vezes, amados irmãos, nós temos um olhar inclinado para aquilo que nos falta. E preste bem atenção nisso. Por vezes o nosso coração está treinado para olhar aquilo que nós não temos. Olhar as coisas ruins. Eu fui essa semana olhar um espaço com um amigo querido, arquiteto. E nós entramos e silenciosamente começamos a olhar o local. E tudo que eu vi era uma tralha de lixo. Um local terrível. E ele olhando junto comigo. No final, eu olhei para ele, ele olhou para mim e eu perguntei, e aí? E ele falou assim para mim, e aí? Eu falei assim, terrível. Ele falou assim para mim, maravilhoso. Sabe por quê? Porque os meus olhos estavam inclinados para olhar aquilo que o espaço não tinha. E por vezes nós deixamos passar despercebido aquilo que já Deus nos deu. Você já tem um arco. Você já tem uma flecha. E há uma janela de oportunidade. Mude a perspectiva. Aliás, todas as vezes que a janela, quase todas as vezes que a palavra janela é colocada num sentido figurado, simbólico, ela carrega o sentido de perspectiva. Você precisa talvez olhar com outros olhos. Talvez você precisa mudar o seu olhar. Ouça bem o que eu quero dizer para você. Quem sabe Deus não está interessado em mudar a tua situação, mas a forma como você interage diante dessa situação. Pega o arco, pega a flecha, abre a janela. Amados irmãos, você já tem o que você precisa. Deus já providenciou aquilo que você precisa para o dia de hoje. A fidelidade dele não falta para conosco. Talvez você queira o que você não precisa, mas o que você precisa, Deus já providenciou. Agora deixe-me dar o terceiro conselho para você. E essa talvez seja a cena mais bonita desse texto. Quando o rei Jeoás pega aquele arco e a flecha, e imagine você, ele vai se preparando para atirar. O profeta velho, Eliseu, os estudiosos dizem que possivelmente ele tinha 110 anos, se levanta de onde ele está ainda fragilizado, e vai se aproximando de Jeoás, aquele novo rei. E uma cena belíssima acontece, as mãos de Eliseu cobrem as mãos de Jeoás. E naquele arco que lançou a flecha da vitória, não haviam 2 mãos, haviam 4 mãos. Alguém está recebendo a palavra do Senhor hoje? Talvez você pense que você vai enfrentar essa luta sozinho, mas deixe-me dizer uma coisa para você, a mão do Senhor é contigo. A mão do Senhor está cobrindo você. Uma das coisas que consola o meu coração
é saber que, embora a luta seja difícil, Ele está conosco. Deus não nos livra das fornalhas, mas nos livra nas fornalhas. Deus não nos livra das covas dos leões, mas nos livra nas covas dos leões. Ele não vai livrar você da guerra, mas na guerra Ele é contigo. Você não está sozinho. Eu estou pregando para você que tem pensado que está só. Eu estou pregando para você que se sente abandonada por Deus e tem orado na sua cozinha dizendo: Deus, por que você não me responde? Deus está falando para você: eu sou contigo. Diante de grandes desafios, nós precisamos ter essa convicção. Substituir alguém ruim é muito fácil. Basta que você seja mediano e já melhorou bastante. Mas Josué tinha que substituir a Moisés, e essa era uma tarefa difícil. E eu imagino que as pernas de Josué começaram a tremer, e Deus foi ali falar com ele e disse uma coisa importante. Preste bem atenção no recado de Deus para você: esforça-te. Primeira coisa que Deus diz a Josué: esforça-te. Deus não tem compromisso com alguém que não vai para a luta. Esforça-te. Pega o teu arco, pega a tua flecha, esforça-te. Mas a garantia é: eu sou contigo por onde quer que andares. Eu sou contigo por onde quer que andares. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te fortaleço na destra da minha justiça. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Eu sou contigo. Eu estou aqui pregando aquele que é o companheiro divino do caminho, que encontra os discípulos de Emaús e os visita com restauração. Eu sou contigo. Você não está sozinho. A luta seria impossível para você, mas se eu estiver com você, eu e você já somos maioria. Alguém recebe essa palavra de Deus hoje? Amém. Agora, as mãos de Deus não vão pegar o arco antes de você pegar o arco. Deus trouxe você aqui para te fazer tomar uma decisão hoje. Decisões importantes. Decisões de lutar uma luta difícil. Mas a flecha da vitória foi lançada. Alguém, por favor, me ajude com isso aqui. Deve estar lá dentro, deve ter sido ele que mexeu nisso aí. Amém. Quarto conselho que eu quero dar para vocês é: visualize a vitória. Visualize a vitória. Quando o profeta Eliseu pediu para Jeoás abrir a janela que dava para o leste, preste bem atenção. A batalha ainda não tinha começado, mas a flecha da vitória foi lançada. A batalha não tinha começado, mas o profeta queria que o rei visse a vitória pela fé. Amados irmãos, nós não nos movemos por aquilo que nós vemos, nos movemos por aquilo que cremos. Uma das definições mais poderosas de fé é o que nós vemos em Hebreus capítulo 11. Alguém poderia me dizer aqui o que é fé? Fé. Firme fundamento das coisas que se esperam, mas que ainda não se veem. Você consegue ver pela fé? A minha pergunta hoje para você: você consegue ver pela fé? Você consegue fechar os seus olhos e ver você
recebendo a vitória na luta contra a pornografia, vendo o seu casamento sendo restaurado. Você consegue ver isso? Você consegue ver o seu filho saindo das drogas e glorificando o nome do Senhor? Você consegue ver isso? Você consegue ver você vencendo a preguiça e amando a palavra, estando com a palavra e desfrutando de tempos de oração e mergulhando em Deus? Você consegue ver isso? Deixa Deus falar o seu coração. Quem sabe hoje você precisa ver por fé. Tem gente que coloca as cenas da derrota no replay, que ficam repetindo na sua mente aquilo que aconteceu contra você. Você consegue ver você vencendo, superando a depressão, superando a ansiedade? Você consegue ver isso? Você consegue ver essa igreja cheia do poder de Deus, invadindo a cidade do Recife, transformando os cenários à sua volta? Você consegue ver isso? Quando eu fecho os meus olhos, eu consigo ver. E sabe o que eu vejo? Eu vejo as comunidades carentes sendo alcançadas pelo poder de Deus, que transforma não o indivíduo no seu estado espiritual, mas todas as dimensões do humano. Eu vejo homens e mulheres buscando a Deus em intimidade. Eu consigo ver. E o meu convite para você hoje é: veja pela fé. Veja pela fé. A fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Agora eu quero caminhar para o final e dizer para você o quinto conselho para você vencer os grandes desafios da sua vida. Olhe comigo o seu texto. Versículo 18, acompanhe comigo. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes você deveria ter ferido, então feririas os sírios até o consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. O que Deus quer falar conosco nesse texto? Depois daquela cena da flecha da vitória, o profeta Eliseu disse: olha, pega essas flechas agora e golpeia o chão. Então Jeoás, que até aqui tinha seguido tudo que era necessário, ele foi lá e pegou o arco, pegou as flechas, lançou a flecha. Tudo que Deus tinha pedido ao rei, ele tinha feito. Aqui ele era. Flecha foi feita para ser lançada ao ar, não para golpear o solo. Mas Eliseu pediu para que a flecha fosse lançada ao solo. Preste bem atenção no que eu quero dizer aqui nesse momento. Por vezes Deus vai pedir coisas de vocês que vocês não vão entender. Por vezes Deus pede para que a gente faça coisas que nós não vemos sentido. Por vezes nós desistimos no meio do caminho da vitória. Eliseu disse: você tinha que ter golpeado 6 vezes, mas você golpeou só 3 vezes. Abra o seu coração e ouça a voz de Deus dizendo para você: persevera, não desista. Muita gente está no caminho certo, mas para no meio do caminho.
Um outro filme espiritual que eu acho que quase todos aqui viram. Estou falando muito dos filmes espirituais hoje, né? Mas um outro filme que eu tenho certeza que essa congregação fervorosa, crente, já viu. É o filme Daniel San, Karate Kid. Quem já viu? Quem aqui já recebeu essa bênção? Levante sua mão aí. Confesse seu pecado agora. É interessante esse filme porque quando o senhor Miyagi, vocês estão rindo que lembraram, o pessoal mais novo não vai saber do mistério, mas não é mistério, é mistério. Mas quando o senhor Miyagi aceita treinar o Daniel San, Daniel San chega empolgado na casa do senhor Miyagi e fala assim: é hoje a nossa primeira aula de karatê. E o senhor Miyagi fala assim: menino Daniel, hoje você vai encerar o carro. Então a primeira aula, frustrada, lá vai Daniel encerando o carro. No outro dia ele chega empolgado: é hoje a nossa primeira aula, presta atenção. Ele não tinha percebido que já tinha começado. É hoje. Aí o senhor Miyagi dizia assim: menino Daniel, hoje você vai pintar a cerca de seu Miyagi. E lá ia Daniel, pintando a cerca. Ele não estava entendendo nada. Ele não estava entendendo o treinamento. Ele não tinha percebido que era tudo uma preparação. Que cada movimento precisava ser bem absorvido no seu corpo. Alguém está entendendo onde eu vou chegar aqui? Talvez Deus pede algumas coisas para a gente que a gente não entende, que a gente não sabe porquê. Coisas que nós temos que fazer, passos que nós temos que dar. Mas a palavra de Deus hoje para você é: Deus está te preparando. Não desista na preparação. E sabe, Deus é Deus que prepara o cenário do milagre. Deus é Deus que vai trabalhando os detalhes na preparação. Eu não gosto de corrida de Fórmula 1, esse negócio precisa de muita paciência. Eu sei que alguns aqui gostam. Mas o carro fica indo e vindo várias vezes, 355 voltas ali. Não sabe quem está na frente, quem está atrás, está todo mundo correndo rápido demais. É um negócio que não dá para acompanhar. Nem quando o Senna era vivo eu gostava, só queria saber o resultado. Alguém se identifica comigo aqui? Fórmula 1 é um teste de Jeová, né? Mas sabe quem ganha a Fórmula 1? Sabe onde se ganha a Fórmula 1? Não é na corrida do domingo. É entre a segunda e a sexta. É entre a segunda e a sexta. Quando a equipe se une para fazer o melhor carro, o melhor motor e preparar tudo. A corrida se ganha no pit stop, quanto mais rápido é. Sabe o que eu quero dizer para você? É que é importante a preparação. E Deus está preparando você para algo poderoso que está por vir. Mas você só pode chegar lá quando estiver preparado. Portanto, não desista no meio da preparação. Jeoás desistiu. Jeoás não viu sentido, interrompeu aquilo. E em vez de golpear o chão 6 vezes, faz isso apenas 3 vezes. Persevera. Um dia, Josué e Caleb vão subir um monte para ver a terra prometida e descobrem que a terra prometida está ocupada. E Caleb diz: eu não estou preocupado com esses homens que estão aí, porque eu sei que Deus já nos deu essa terra por herança. Vamos entrar e possuir a terra. Agora receba essa palavra de Deus no seu coração. Entre ele ver a terra e entrar na terra e possuir ela por herança, levaram-se muitos anos. Porque Deus é um Deus de ação, mas Deus é um Deus de processo.
Não desista no processo de Deus. Deus está trabalhando. E nem sempre você vai entender o trabalhar de Deus. Ouça bem isso que eu vou dizer. Você não foi chamado por Ele para entender o que Ele faz. Você foi chamado por Ele para obedecer. Queria convidar a banda a vir aqui. Nós vamos cantar um louvor ao Senhor. E enquanto nós encerramos esse momento, eu queria que você pensasse. Todos os seus problemas, todas as suas lutas, tudo que você tem passado é preparação. Deus está no controle, preparando todas as coisas. Ele sabe trabalhar, Ele sabe o que faz. Deus está preparando você para uma grande obra. Às vezes nós não vemos sentido, não vemos objetivo em algumas situações, mas faz parte do processo, e a persistência é a chave da promessa de Deus. Quando Caleb foi tomar posse daquela terra, ele disse: meu coração ainda está jovem. O que há de vir virá e não tardará. O tempo do Senhor é perfeito. Não desista. Persevera. Se Deus disse para você alguma coisa, creia que no tempo certo irá se cumprir. Eu quero orar por você, amado irmão, amada irmã, que se entregou ao choro, que estagnou na lamentação. Levante-se hoje, tome o arco, tome a flecha e prepare-se para a luta. Mude a sua perspectiva. Tenha o foco. Tenha o foco. Talvez hoje você precisa perguntar: qual é a luta que Deus quer que você trave? Qual é a janela que Ele quer abrir para você? Mas consola o meu e o seu coração saber que a luta vai ser difícil, mas Ele é conosco. Não estamos sozinhos. Sinta as mãos de Deus cobrindo você nessa noite. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, que tem pensado em desistir de tudo. Não vê mais sentido. Cansou. Você que pensou em abandonar, persevera. 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 Feche seus olhos nesse momento. Quero que você veja a sua vitória por fé. Veja a sua vitória por fé. Você consegue ver você vencendo os vícios. Você consegue ver você vencendo o pecado. Aquilo que desagrada o coração de Deus. Tudo que Deus chama de pecado é pecado. E Ele só chama de pecado para nos guiar aquilo que é a vontade dEle para nós. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o que é melhor para nós. Você consegue se imaginar vencendo esse pecado definitivamente na sua vida? Você consegue ver a sua família sendo restaurada? Deus restaurando os seus sonhos. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Há uma presença poderosa do Santo Espírito de Deus nesse lugar. A fé é a capacidade de enxergar aquilo que os olhos não veem, mas que espiritualmente já existe.
Persevera, não desiste. Quando nós lemos esse texto, nós vemos o profeta dizer: pegue o arco, pegue a flecha. Vemos o profeta dizer: abra a janela. Vemos o profeta dizer: lance a flecha no sentido da Síria. Vemos o profeta dizer: pegue as flechas e golpeie o chão. Mas não vemos o profeta dizer: pare. E se Deus não disse para parar, não pare. Não é tempo de parar. É tempo de seguir. É tempo de perseverar. Sinta as mãos poderosas de Deus cobrindo você nessa noite. As nossas vitórias com Deus são garantidas. Nós não lutamos para alcançar a vitória, nós lutamos em vitória. Somos em Cristo Jesus mais que vencedor. Jesus é aquele que venceu por nós. Jesus é aquele que não desistiu. Jesus abriu a grande janela de uma nova perspectiva de salvação para cada um de nós. Ele está conosco. Se Deus falou com você nessa noite, se você ouviu a voz de Deus no seu coração, se essa palavra encontrou endereço em sua alma, fica de pé e nós vamos levantar um clamor e vamos orar por você nesse momento. E eu sei que a presença do Senhor está nesse lugar, tocando corações, transformando pessoas, abrindo janelas, convidando pessoas a saírem da situação de lamentação e irem para a luta. Para de chorar, porque ninguém vence lutas apenas chorando. Toma o seu arco, toma a sua flecha. Abre a janela que Deus te orientou a abrir. E creia que essa flecha é a flecha da vitória do Senhor. Feche seus olhos onde você está. Não permita se desconcentrar nesse momento. Tu estás nesse lugar, Senhor. Tu és o Deus que fala conosco. E eu sei, Santo Espírito de Deus, que Tu estás aqui. Que Tu estás, Senhor, se movendo em nós e através de nós. Eu creio, Senhor, que Tu trouxe algumas pessoas aqui que estão pensando em desistir. Gente que está pensando em abandonar projetos que são Teus. Gente que iria ficar pelo caminho, mas a Tua voz nos chama a perseverar. Se Deus mandou você seguir, não pare. Mesmo quando a gente não entende, mesmo contra a nossa razão, queremos fazer a Tua vontade, Senhor, porque entendemos que tudo é uma grande preparação até o dia da vitória. Tu és conosco, Senhor. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está enxugando as lágrimas que muitos aqui têm chorado e está erguendo vocês para a luta hoje. Ponha os olhos na flecha da vitória. Todas as vezes que você olha o desafio, você se sente pequeno. Ponha os olhos na flecha da vitória. Deus está nesse lugar. Obrigado, Deus, pela Tua palavra poderosa. Restaura-nos, usa-nos. Fala com cada um aqui, Senhor. Eu oro de modo muito especial por aqueles que foram ministrados hoje. Eu quero orar, Senhor, por aqueles, Pai, que têm enfrentado lutas difíceis, situações onde não há saída, assim como Joás não tinha recursos. Pai, eu te peço, Senhor, que Tu nos dê coragem para ir à luta diante de grandes desafios.
mais que tudo, Senhor, põe as tuas mãos sobre nós, cobre-nos e nos faz saber que tu estás conosco. Tu és o Deus de Israel, tu és o nosso Deus. Que seja assim para a glória do teu santo nome, Senhor. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Queremos ouvir a tua voz através dessa canção. É isso que nós pedimos, Pai. Dizendo isso para você. Eu sou, amém, a estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Feche seus olhos onde você está nesse momento. Deus conhece a tua dor. Deus ouve o teu clamor. E as mãos poderosas dele estão sobre a tua vida. E eu sei que aqui há algumas pessoas vencendo hoje a depressão. Há pessoas aqui vencendo crises tremendas. Eu creio que há casamentos aqui sendo restaurados hoje. Deus está iniciando processos. Deus está preparando pessoas. Grandes coisas vão acontecer na sua vida. Ele conhece o seu interior. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Eu sou o Senhor. Cante bem forte. Santo Redentor. Santo Redentor. Cante mais forte que você puder, igreja. Sou eu que sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou
Obrigado, Senhor, por essa palavra que toca o nosso coração, que nos anima a ir para a luta, a parar de chorar, de se lamentar, de entrar na batalha, certo de que Tuas mãos estão sobre nossa vida. Faz-nos, Senhor, olhar para as janelas da oportunidade. Direciona-nos, Senhor, nos próximos passos. Não nos permita desistir no meio do caminho. Capacita-nos, Senhor. Capacita-nos a perseverar até o fim. Sabemos, Pai, que tudo que Tu tens para nós implica em grandes preparações. E nós estamos vivendo a preparação de Deus para os grandes milagres. Assim, Senhor, como foi no dia que Tu multiplicou pães e peixes, e antes mandou os discípulos dividirem as pessoas, 5.000 homens em grupos de 50 e de 100, preparando o cenário para o milagre. Sabemos, Pai, que nós estamos vivendo a preparação do Teu milagre. Guia-nos, Senhor, e dai-nos a certeza de que Tu estás conosco. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça revelada no Filho Jesus, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam conosco, desde agora e para todos sempre. Amém. Antes de você sair, nós vamos cantar mais uma vez essa canção. Eu queria que você desse um abraço na pessoa que está do seu lado e dissesse para ela: Deus é contigo, não há o que temer. Deus é contigo. Deus abençoe todos vocês. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres.